Não parece, eu sei, mas o meu cabelo é com química, é o permanente afro que eu uso no meu cabelo há mais de 12 anos. Eu passei pela transição capilar, não foi uma fase fácil não. Vivi o lado mais obscuro da transição capilar. Oi, meu nome é Ana Viegas, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. E se você não me conhece, aqui eu trago dicas maravilhosas, incríveis de cabelos crespos e cacheados, com química e sem química. Falo também sobre a aceitação capilar, que você deve aceitar seu cabelo do jeito que você quiser, seja ele natural ou seja ele com química, porque afinal de contas, meu amor, nós somos livres para fazer o que quiser no nosso cabelo e aqui no canal nós vivemos essas duas versões, cabelo natural e cabelo quimicamente tratado, é claro. E sim, eu vivi o lado mais obscuro da transição capilar. Não foi fácil não, meu amor. Isso há 15 anos, há 16 anos atrás, não era um assunto muito bem falado. Não era todas as meninas que estavam passando pela transição capilar. Afinal, naquela época, o auge era ter cabelo alinhado, lisinho, cabelo batido assim, sabe? Desde o couro cabeludo até, né, o ombro. E aí quem vinha com uma proposta de cabelo, vamos se dizer assim, fuar, porque o meu cabelo é crespo, estava fora da moda, estava fora do padrão de beleza que a sociedade dizia que era bonito. E aí vivi o lado mais obscuro, passei pela transição capilar, meu amor, sozinha, sem ter apoio, vamos dizer assim, sem ter dicas, vídeos na internet como hoje tem, que hoje em dia tem tantos vídeos de meninas fazendo penteados. Aqui no meu canal também tem penteado, tá? Fazendo penteado, dicas para crescimento de cabelo, dicas sobre aceitação, como você passar por esse processo de forma mais leve. E naquela minha época não foi assim não, passei sozinha pela transição capilar, mas foi bom. Foi bom ter passado pela transição capilar, menina, porque eu me reconheci, eu me reencontrei, eu sei quem eu sou, eu sei qual as vontades que eu tenho hoje em dia, seja de usar permanente no meu cabelo. E naquela época eu não sabia quem eu era, eu ia pelo que os outros diziam, na verdade sempre ia, né, pelo que estava assim na moda, pelo que se dizia ser bonito. E lá no fundo eu não me achava tão bonita, como eu já falei aqui pra vocês, que né? Mas calma, é um processo, tá bom? É um processo que todos os dias eu olho no espelho, afirmo pra mim mesma que eu sou bonita, mas é um processo de cura de dentro pra fora, mas confesso que tô bem melhor, né? E quando a gente começa a praticar o autocuidado, e a gente vê o amor próprio surgindo, fica muito mais fácil a gente saber quem a gente é e da gente saber realmente quais escolhas que a gente quer para nossa vida. E aí passei pela transição capilar, como eu falei para vocês, não foi uma fase fácil, foi uma fase bem complicada, bem difícil. Cortei meu cabelo, fui super radical. Cortei meu cabelo na nuca mesmo, não tava nem me importando. Naquela época não tinha esses penteados aqui, ó, que vocês estão vendo. Não tinha esses cortes capilar aqui na época. Na época era só aquele corte básico mesmo, tirou toda a química e o cabelo ficava sem formato. Mas foi assim que eu passei pela transição. Então consegui viver o lado do meu cabelo natural, curtinho, sem corte ali, bonito. E ali fui deixando o cabelo crescer, fui fazendo dicas caseiras, que da época minha mãe já fazia quando a gente era criança, então só fui replicando o que minha mãe fazia quando eu era criança no meu cabelo. E consequentemente, é claro, gente, tive perseguições tanto no trabalho quanto na faculdade. Ai, alisa esse cabelo tá ridículo, esse cabelo tá feio. Gente, eu já sabia que meu cabelo tava feio, que tava ridículo, ainda vinha essa enxurrada de julgamento. Nossa, não foi fácil, foi terrível sim, mas venci. E aí passei 2 anos usando meu cabelo natural e foi quando eu vi que não tava legal, eu não tava me encontrando naquele cabelo, sabe? Eu me olhava no espelho e falava, não, tá faltando alguma coisinha aqui. E aí comecei a fazer texturização usando bigodinhos, tá? Que são esses, né? Usava bigodinho nas minhas texturizações para formar os cachinhos, porque não tinha definição nenhuma, gente. Era um cabelo assim, vamos dizer, rebelde, tá? Não tinha definição. E não ficava legal. Ficava todo tempo ficando em casa, não queria sair. Até para comer uma pizza, alguma coisa, eu pedia para comer em casa, para justamente evitar estar na rua, porque quando eu saía na rua, todo mundo ficava olhando, porque meu cabelo tava desse tamanho. Meu cabelo é muito volumoso quando ele tá natural, tá?
E aí evitava de sair nas ruas justamente por essas questões. Saía para trabalhar porque era o jeito, ia para faculdade porque era o jeito. E aí passei 2 anos, tá bom, usando cabelo natural, não gostei do resultado, tava dando muito trabalho, usava muito creme. Creme, naquela época creme, gente, não tinha esses creme de potão. Os únicos creme que já vinha grande era o Scala, mas não tinha para cabelos cacheados, era para todo tipo de cabelo. Usava Scala mesmo, juntamente com o bigodinho para formar os cachinhos. E aí, quando eu comecei a usar bigodinho juntamente com creme para formar os cachinhos, né, para fazer uma texturização, fui gostando do resultado. E eu falei, por que não fazer o permanente afro nesse cabelo eu mesma? E ali fui fazendo permanente afro no meu cabelo, fui modelando, fui formando os cachinhos. A primeira vez que eu fiz não ficou do jeito que eu queria, mas aí fui pegando a prática, porque lembre-se, eu já tinha feito um mini curso de permanente afro, né? E aí só que deixei de lado, não praticava. E aí comecei a praticar em mim mesma. E hoje em dia, claro, já sou especialista na área. Não gosto de falar que sou especialista, gente, porque eu estou sempre em aprendizado. Quero sempre poder ter mais técnicas, novos conhecimentos, mas enfim. E aí comecei a fazer em mim mesma o permanente afro e foi quando vi que realmente era esse resultado que eu queria com o cabelo. Era assim que eu queria. Porque eu não queria passar, gente, 2 horas do meu tempo para finalizar um cabelo. Eu tenho vida, eu tenho filho, que na época era pequeno. E aí tinha filho para cuidar, casa, marido, comida, trabalho, faculdade, era muita coisa. E aí para mim passar 1 hora e meia para finalizar um cabelo. E no outro dia ele não ter day after, porque meu cabelo não tinha day after, eu caprichava na finalização. Mas no outro dia o cabelo já tava, ó, e lá vai eu revitalizar esse cabelo de novo. Então eu não queria estar passando mais por aquilo, porque eu vivia com o cabelo preso. Aí o que eu fazia? No outro dia, já cabelo preso, amarrado. E nessa época não tinha esses penteados de acordo com o que a gente tem hoje, não. Naquela época era coque mesmo para baixo ou um coque para cima. E aí ia trabalhar, mas sempre vivendo de cabelo preso. Eu falei, não tem por que eu estar com meu cabelo assim. Se eu não tô gostando dele assim, eu vou fazer do jeito que eu gosto. E foi quando eu comecei a aplicar o permanente afro no meu cabelo, que é esse aqui que vocês estão vendo, que já tem o que, 12 anos. Gosto de manter o corte do meu cabelo aqui, não sou muito fã de cabelo longo. E aqui entra outra questão também para vocês, de passar pela transição capilar e passar pelas fases. É bom a gente passar, entendeu? Hoje em dia eu vejo que foi bom ter passado, porque eu vi como meu cabelo era pequeno, eu vi a forma ali de como meu cabelo estava crescendo, eu fui aceitando como meu cabelo era, mas depois de um tempo não queria mais, já estava em um novo ciclo, uma nova fase. É tudo normal, a gente muda e não tem problema nenhum você querer mudar. E aqui eu deixo meus parabéns para você que está entrando na transição capilar. Seja forte, não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo doloroso e é um processo de cura. Por que eu te falo isso? Porque eu passei pela transição capilar e a transição capilar para mim foi um processo de cura, foi um processo onde eu me reencontrei, foi um processo onde eu me conheci e foi um processo que eu comecei a falar não pelo que as pessoas diziam sobre o meu cabelo. Alisa esse cabelo tá feio. Não vou alisar, é assim que é meu cabelo. Eu preferia você de cabelo liso. Preferia? Pois eu prefiro meu cabelo assim como tá, porque esse é o meu cabelo. Então, vi muitos disso e comecei a falar não. Mas antes disso, quando meu cabelo era alisado, eu não tinha essas forças para falar. Não vou. Não tinha. Eu só concordava com os outros. E eu passei pela transição capilar e comecei a dizer não para algumas pessoas, a colocar algumas pessoas no seu devido lugar, mas é claro, de forma educada, né? Porque tem pessoas que chegam para você e jogam uma enxurrada do que elas acham e querem para você. E não se importa com a tua opinião. E aí, quando a gente vai falar o que a gente acha da gente, as pessoas ainda dizem que nós somos as ignorantes. E aí, quando a gente se trata de cabelo crespos e cacheado com química, a enxurrada de julgamento, meu amor, é ainda maior. O porquê eu não entendo. Porque as pessoas dizem que nós somos livres e, ao mesmo tempo, julgam as nossas decisões e as nossas opiniões. Realmente não dá para entender.
E aqui entra o meu ponto de você realmente passar pela transição capilar, mas porque você quer, pelos seus desejos, suas vontades. E se você quiser no meio do caminho mudar, então aprecie esse processo, não tenha pressa, é um processo de cura. Começa a ver vídeo de meninas com penteado, começa a fazer penteado no seu cabelo. E se você for radical, que nem eu fui radical na época de cortar o cabelo baixinho, corte seu cabelo, tira de toda a parte lisa e claro, você vai ter que tratar desse cabelo, porque tá nascendo novo cabelo, você não tá fazendo química nesse cabelo, mas não é porque você não tá fazendo química que você não vai cuidar desse cabelo. Cuida desse cabelo, porque as partes onde é lisa, ela, claro que elas vão ficando mais fragilizadas e vai quebrar. E para isso, você vai cuidar desse cabelo desde a raiz às pontas. Invistas em penteados, em acessórios. Tem vídeo de meninas maravilhosas aqui no YouTube. Tem vídeo também meu aqui de penteados. Você pode estar se inspirando para essa fase. Que eu sei que é uma fase bem complicada realmente da gente passar. Mas é uma fase que vai te curar e você vai começar a ver quem você é e por que você está passando pela transição e por que você quer o seu cabelo natural. Então essa fase é maravilhosa. Não tenha pressa, como eu falei pra você, aprecie esse processo, você vai ver o teu cabelo desde ali crescendo até chegar no ponto que você deseja. E se for pra mudar, mude por você, pelo que você quer e não pelo que os outros estão querendo, tá? E visto como eu falei em penteado, tem tanto penteados bonitos na internet, fácil de fazer. Se você não tem habilidade com penteado, comece com um penteado mais simples, de presilhinhas, de grampinhos no cabelo, que vai ficar ó, maravilhoso, vai ficar muito mais leve essa fase. E aqui chegamos ao final do vídeo, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você está perdendo dicas maravilhosas de cabelo crespos e cacheado. Então, ó, já deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. E se você ficou com dúvidas, tá bom, sobre tratamento capilar, pode colocar aqui a tua dúvida, tá? Que eu gosto muito de ler sobre os comentários de vocês e, claro, trazer soluções. A gente se vê no próximo vídeo.